Boa noite, a paz do Senhor a você que está nos acompanhando de casa. Esse é o primeiro culto em que a gente está realizando nesse novo modelo, por meio do decreto que foi trazido aí na semana passada. A gente está impedido de se reunir aqui fisicamente, mas nós estamos reunidos aqui, eu acredito que na mesma fé. Que você aí na sua casa seja abençoado nessa noite, que você tire esse tempo para louvar a Deus, para orar ao Senhor e para receber da palavra dele. A gente já inicia esse culto aqui nesse mesmo espírito de temor e de união. Então onde você estiver, se for possível, feche os seus olhos, vamos nos colocar na presença do Senhor. Meu Pai, nós te damos graças por um novo culto, onde nós temos a oportunidade, mesmo diante de tanta dificuldade que o mundo tem passado, tanta dificuldade que nós temos passado, mas o Senhor continua sendo, Senhor, o nosso sustento, a nossa força. O Senhor continua sendo a nossa motivação e nós temos encontrado meios de continuar em comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. Que o Senhor então use também esse meio aqui dessa noite, Pai. Que não podemos nos reunir fisicamente, mas estamos reunidos num mesmo propósito, que é manter a nossa fé ativa. Que nesses dias então em que a igreja não se reúne fisicamente, que a fé do teu povo não se esfrie, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo que o teu Espírito Santo continue agindo, continue fazendo essa mesma obra, continue aquecendo os nossos corações. Nós bendizemos ao teu nome em nome de Jesus Cristo. Pedimos que possamos, ó Senhor, te sentir aqui nessa noite. Nós queremos nos entregar ao Senhor em adoração. Por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor esteja presente aqui nesse local, Pai. E que o Senhor invada também cada casa e cada coração disposto a se pôr diante de Ti e a Te buscar, Jesus. Que você tenha seu coração aquecido pela presença do Espírito Santo, a sua fé avivada por meio dele, e que o seu louvor se entregue na presença do Senhor, porque Ele está nesse lugar sobre a sua vida. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua
poderás andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Que o Senhor seja a sua força nesses dias de dificuldade. Se você andar por dias de tribulação, saiba que o Senhor continua sendo o braço que está estendido e os ouvidos que estão atentos ao seu clamor. Que a sua fé seja alcançada e o seu coração seja consolado nessa noite, porque o amor de Cristo se faz presente quando o seu coração se deleita nele. E talvez nesses últimos tempos o significado, o sentido do amor tenha sido deturpado por falsas promessas. Nós vivemos num mundo onde os valores têm sido negociados e, como foi dito no último culto, um mundo invertido onde os valores bíblicos eles são colocados de lado. O amor é posto à prova segundo os padrões de uma sociedade que não compreende. Mas o Deus que é amor se fez homem um dia e nos deu a maior prova de amor. Ele entregou seu único filho na cruz por amor a mim e a você, para que nós fôssemos resgatados e reconciliados com Ele. Que você experimente desse amor, não das falsas promessas que o mundo te traz, mas do amor que Jesus Cristo um dia nos mostrou naquela cruz, dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. Naquela cruz, Jesus nos trouxe a maior prova de amor. Que você seja alcançado por esse amor nessa noite. Se todos vivessem o amor como Deus o criou, o amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se todos vivessem o amor como Deus o criou, o amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se não houver amor, não vale a pena viver o verdadeiro amor. Só vive quem anda com Deus.
o amor de Deus. Pra sempre eu quero viver perfeito amor, eterna essência de Deus. Se não houver amor, não vale a pena viver o verdadeiro amor. Só vive quem anda com Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver perfeito amor, eterna essência de Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver perfeito amor, eterna essência de Deus. Boa noite, tudo bem? Eu quero rapidamente compartilhar com você um pouco sobre esse amor maravilhoso que tem todo dia tem tomado a nossa vida, todo dia tem nos surpreendido, e muitas vezes a gente fica até constrangido com a forma que Ele nos ama. O amor de Deus. Hoje o tema, não da mensagem, mas o tema do culto é o amor que me motiva. Você tem algum amor na sua vida que te motiva, te leva a fazer grandes coisas? Eu quero compartilhar rapidamente. Claro que eu não sou um expert em falar sobre o amor de Deus, mas uma coisa eu tenho que compartilhar com você. As pessoas às vezes perguntam para você: ô Hildo, mas por que você o tempo inteiro está rindo, sempre está sorrindo e tal? Eu, durante muito tempo, eu não entendi e não tinha resposta para essa pergunta, mas hoje eu consigo dizer com muita convicção: eu rio tanto, eu olho para as circunstâncias e lido com os problemas do dia a dia, rindo, porque eu sou amado. Sou amado por Deus. Deus, Ele me ama tanto. E eu não só creio nisso, mas eu entendi esse amor na prática. Mas eu vou compartilhar um pouco com você. Eu quero orar antes de mais nada. Pai de amor, é na Tua presença que nós te damos graça, Senhor. Porque com certeza, se não fosse o Senhor ter nos amado primeiro, estaríamos perdidos, condenados a uma vida eterna na perdição, na escuridão, nas trevas. Mas aprove o Senhor tomar a decisão de vir até o nosso encontro, porque estávamos desgarrados, estávamos perdidos, estávamos no lamaçal, mas o Senhor nos encontrou. O Senhor decidiu vir até nós, ao nosso encontro, mesmo sem merecer. Obrigado por tudo isso. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero compartilhar rapidamente com você, ele está lá
um texto muito conhecido por todos nós, Romanos capítulo 8. Eu acredito que Romanos capítulo 8 é um dos textos mais lidos da Bíblia. E quando a gente parte para o versículo 31 em diante, como esse texto que a gente vai ler, a gente começa, de fato, a ver como que é. Veja só, diz assim, ó, Romanos capítulo 8, versículo 31, diz assim, ó: que podemos dizer diante dessas coisas maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou a vida do seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não dará todas essas outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará? Ninguém. Pois Cristo morreu e ressuscitou, e está sentado em lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por todos nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, as calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaça de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos levados como ovelhas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor que está em Deus, em Cristo Jesus. Olha que texto maravilhoso, que texto poderoso. Eu gosto muito de observar o Pedro, meu filho, quando ele está brincando. E ele pode estar fazendo o que for. Se ele vê a mim ou a mãe dele, ele automaticamente para o que está fazendo e se direciona para a gente. E eu fiquei pensando sobre essa questão de somente eu passar, eu ganhar a atenção do Pedro. Porque a criança ela não nasce amando. É importante que nós, como pais, nós venhamos ensinar os nossos filhos a amar. Porque se deixarmos eles do jeito que eles estão, eles serão egoístas, individualistas, e assim vai a grande lista que tem a ser vivida por eles, se nós não ensinarmos. Porque toda criança, ela é uma folha em branco, uma folha sulfite em branco. É necessário que junto com ela, nós venhamos ajudar ela a desenvolver cada etapa, cada situação da vida dela. E amor não é diferente. Eu ensino o meu filho a amar o meu próximo, amar as pessoas que ele vai se relacionar. Ensino ele a amar a Deus. E eu acredito que o amor que ele deve ser ensinado com toda clareza é justamente esse amor que Deus tem para conosco. Porque quando eu cresço sem entender de fato o que é o amor, quando eu cresço dessa forma, então eu cresço como um adulto cheio de problemático, que eu não vou conseguir desenvolver algumas questões na minha vida. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, se eu não aprendi a amar e não fui ensinado pelos meus pais a amar, automaticamente eu vou reproduzir tudo. Como Shakespeare disse o seguinte, que há mais
dos nossos pais em nós do que a gente imagina. E é verdade, a gente reproduz o que os nossos pais estão fazendo. Quando criança, a gente observa eles, a gente está sempre de olho nos seus comportamentos, porque toda vez que eu olho para meu pai ou para minha mãe, eu sendo criança, eu vou reproduzir o que ele está fazendo. Se ele estiver fazendo alguma coisa de errado, eu vou reproduzir esse comportamento. E isso vai gerar um grande problema no futuro, se eu não amadurecer e desenvolver essa questão na minha vida. Mas é importante que logo cedo nós ensinemos aos nossos filhos o que é o amor de Deus. E interessante que se eu não tiver uma referência boa de quem está me ensinando a amar a Deus de verdade, sobre esse amor, eu vou ter uma ideia errada de Deus. Você quer ver um exemplo? Abre lá no Evangelho de Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Deixa eu colocar aqui. Mateus 25. O verso é... eu deixei grifado aqui. Verso 24. Eu quero ler com você. Eu, na verdade, eu tenho esse memorizado, esse versículo, mas eu quero ler com você para que você entenda. Eu vou contar o que aconteceu aqui. Esse versículo, ele é parte de uma história que aconteceu, uma analogia, uma parábola que Jesus contou, uma história que Jesus contou. Ele aqui está falando sobre aquelas pessoas que receberam os talentos. O Senhor, ele antes de viajar, ele dá 5 talentos a um, dá 2 talentos a outro e 1 talento a outro. O que recebeu 5 talentos, eles multiplicam esses talentos e transformam em 10. O que recebeu 2 talentos, ele simplesmente multiplica e transforma em 4 talentos. E o que recebeu 1 talento, que é justamente esse versículo 24, fala sobre ele enterrou. Mas olha o que diz aqui, ó. Por último, o servo que havia recebido 1 talento, disse: eu sabia que você é um homem severo e que colhe onde não plantou, por isso escondi. Esse homem aqui, esse servo, ele tinha uma visão errada sobre o Senhor. Os outros tinham uma visão correta. Eles foram lá e multiplicaram. Esse homem, ele se atentou simplesmente à questão de que ele é um homem severo. Talvez porque ele ouviu das pessoas que ele era um homem severo. Mas você já parou para pensar que as pessoas, elas nos influenciaram referente ao amor de Deus? Porque meus pais, eles eram pessoas corretas, eles tinham valores nas suas vidas, eles viviam as suas vidas em cima de princípios, dizendo que eu não poderia chegar com um brinquedo que não era meu em casa, porque eu teria que mostrar de fato de quem que era aquele brinquedo. Não pode pegar porque não é seu, então eu não posso roubar porque não me pertence. Então, alguns valores eu trouxe para a minha vida. E isso foi muito bom para nós. E justamente é bom os ensinamentos dos nossos pais. Mas você já parou para pensar que muitas vezes a forma que eu como pai e os meus pais, eles ensinaram de Deus, eu carreguei para toda a minha vida isso? Então eu entendi que se eu fizer alguma coisa de errado, Deus irá me castigar. Então eu não faço nada de errado, porque eu não tenho temor de Deus, eu tenho medo de Deus. E eu carrego isso durante muito tempo, como já adulto. Mas o interessante é que Deus, hoje Ele veio nos dar uma nova perspectiva. E nos dá uma nova visão sobre esse amor que é Ele.
Porque toda vez que eu olho para o meu passado e vejo que os meus pais me ensinaram da maneira que eles aprenderam dos meus avós, mesmo sabendo que não era a maneira correta, eu simplesmente carrego comigo. Por exemplo, a pessoa às vezes vê uma passagem do Velho Testamento e fala que Deus pediu para Israel entrar em determinada cidade e eliminar determinado povo, como no caso os filisteus. Se os nossos pais, eles passarem simplesmente essa visão de que Deus é um Deus que aniquila, um Deus que destrói o povo, eu vou entender mais na frente, e quando criança, e vou levar isso para toda a minha vida, de que Deus é um Deus severo de verdade. Um Deus que não poupa, um Deus que apenas está preocupado em exercer a sua justiça. Mas olha, Deus não é bem assim, como muitos falam. Porque a partir do momento em que você conhece de fato, não de ouvir falar porque as pessoas falaram, porque você aprendeu com seus pais, não apenas assim, mas você experimenta esse amor de verdade, aí a sua vida começa a mudar. Porque a palavra do Senhor fala em Hebreus, capítulo 3, fala que Jesus Cristo é a expressão exata do amor de Deus. Agora pensa aí na sua cabeça e procura na internet se você quiser. Um homem para ter o caráter e o comportamento que Jesus teve. Ninguém teve. Jesus é a expressão exata do amor de Deus. E Ele é a única forma, o único caminho que me leva a ter um encontro genuíno com esse Deus. Agora, se eu tenho uma ideia errada, como esse servo aqui que a gente leu tem, de que o Senhor é uma pessoa severa e colhe aonde não plantou, eu sempre vou carregar por toda a minha vida, e os meus filhos aprenderão assim, os meus netos aprenderão assim. Mas está na hora da gente quebrar os muros, quebrar os paradigmas e ensinar o amor de Deus como Ele verdadeiramente é. Primeiramente, o amor de Deus é um amor eterno, porque Ele fala em Jeremias que com amor eterno eu te amei, e com amor eterno eu te atraí. Diz lá na 1 de João, fala que Ele nos amou primeiro, porque Deus é amor, mas Ele tomou a iniciativa de vir até nós. Pois bem, se você sabe que o amor dele é eterno, então você entende que não tem fim. E diz que as misericórdias, o salmista ainda canta isso, falando que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, e é de geração em geração. O amor de Deus é eterno, para mim e para você. Ele decidiu nos amar primeiro com esse amor grandioso, e um texto que todo mundo conhece de cor salteado, que é justamente João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, não morra, mas tenha a vida eterna. Aí eu entendo que de fato o amor de Deus é incomparável. Esse é o segundo ponto. Primeiro, um amor eterno. Segundo, incomparável. Eu não posso, por mais que eu viva 1000 anos, eu jamais encontrarei alguém para definir, comparar o amor dele. É incomparável. O profeta Isaías chega ao ponto de falar que o amor de Deus é muito maior do que o amor de uma mãe. Uma mãe pode chegar ao ponto de abandonar o seu filho, que tanto ama, mas o Senhor não nos abandona. Esse é o amor de Deus, um amor eterno. E segundo, incomparável. Outra coisa também, o amor de Deus é um amor imutável. Ele não muda. Ele é assim, como diz Malaquias fala assim: porque eu, Senhor, não mudo. Ele é
Deus de geração em geração continua sendo Deus. É muito bom quando, depois de 20 anos de caminhada com o Senhor, a gente tem clara consciência de que Ele nos ama, que nós não temos motivo, por mais que venham as lutas, as dificuldades, as tribulações, que não cessarão. A gente entende que Ele nos ama, então nós só temos motivo de rir, de sorrir, de alegria, felizes por Ele nos amar, porque Ele nos amou primeiro. Quebrarmos aquele conceito antigo de que Deus, Ele é um Deus severo, um Deus que está apenas preocupado em manifestar sua justiça. Está na hora de eu e você quebrar isso e entender que Deus hoje no mundo, no meio de toda essa pandemia, que estamos impedidos de tocar um no outro, de estar relacionando um com o outro, tudo é através da lente fria. Está na hora de eu e você entender que o amor dele veio e ele está mais preocupado em manifestar a sua graça do que a sua justiça. Talvez você lembre de Ananias e Safira. Era um casal muito amado pela igreja de Atos. Eles eram um casal amado. E muitos falam que Ananias e Safira, eles foram mortos. E eles interpretam da maneira errada. Eu vou te dar o conceito que eu creio que é o correto. Por que Ananias e Safira foram mortos? Sabe por quê? Eles acabaram de ser batizados com o Espírito Santo. Lá em Atos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles estavam ali, irmãos. Eles receberam todo aquele poder que Jesus falou: permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E veio sobre eles aquele poder todo. Eles estavam vivendo empolgados, servindo ao Senhor. Só que de repente, eles sentiram o desejo de não honrar Deus como deveria honrar. Não estou falando de dinheiro aqui, mas é a partir do momento que eu sou cheio de Deus, que eu experimento o amor na plenitude que Ele tem. A partir desse momento, eu tomo uma decisão única de viver somente para Ele. Eles não conseguiram conviver com a situação de que eles mentiram contra o Espírito Santo. O Espírito Santo não fulminou eles. Simplesmente eles não conseguiram lidar com a questão de estarem cheios no momento e no outro momento não estarem na presença do Senhor, porque eles erraram. Deus não castiga as pessoas. Mas nós, como seres humanos, nós somos frágeis. Nós não temos capacidade de lidar com essas questões. Eles não conseguiram lidar com isso. De que, como pode? Nós mentimos para Deus. Nós negamos a Deus. E daí então, começaram com aquela taquicardia. O seu coração começou a acelerar muito. E de repente a bomba perde o controle e para. Por isso que eles morreram. Porque o interessante é entendermos que Deus, Ele é amor, e esse amor é absoluto na nossa vida. O amor de Deus, Ele nos preenche na totalidade. Mas não basta eu apenas crer que esse amor é presente. Eu tenho que experimentar esse amor na prática. Eu tenho que viver esse amor na prática. Isso só acontece quando eu entendo que eu simplesmente estou num caminho errado e preciso consertar isso na minha vida. Mas isso só vem através de uma única pessoa, Jesus Cristo, que eu falei agora há pouco, que Ele é o caminho pelo qual eu entendo tudo isso. O Espírito Santo é o caminho pelo qual eu compreendo com clareza tudo isso.
para que Ele venha na minha vida, para que Ele more na minha vida, para que Ele limpe a minha vida, para que Ele me dê direção todos os dias, para que eu viva a sua totalidade em amor. Não estou falando de viver uma vida religiosa, não estou falando isso. Vamos esquecer a questão que somos pessoas religiosas, de que eu, por causa de algumas situações, eu humilho meu irmão, ou simplesmente não aceito o meu irmão, ou pisei no pé, o meu irmão pisou no meu pé e eu simplesmente critico, entro na rede social e falo mal dele, e N situações, ou porque ele me ofendeu, eu não o perdoo. É porque está faltando alguma coisa na minha vida, ou melhor, está faltando tudo na minha vida. O fruto do Espírito Santo. Algumas pessoas dizem que uma das evidências que o Espírito Santo, que somos batizados com o Espírito Santo, é ter esse dom, ou ter aquele outro dom. Não, na verdade, a maior evidência é eu de fato amar o meu irmão com o amor que Deus me deu. É eu ter o amor, é ter mansidão, é ter domínio próprio, é ter longanimidade, ser longânimo. Estamos precisando de pessoas longânimas hoje. As pessoas não têm mais paciência umas com as outras. As pessoas não amam umas às outras. As pessoas são frias umas com as outras. Nós precisamos de pessoas que realmente evidenciem a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Porque toda vez que eu vivo tudo isso na minha vida, eu estou fazendo o seguinte, colocando a palavra de Deus em prática na minha vida. Toda vez. Querido, as crianças, elas precisam ser ensinadas. Ninguém nasce amando. Se eu cresço do jeito que eu quero, eu serei egoísta. Eu serei individualista. Eu serei prepotente, desrespeitoso, porque eu vou achar que o mundo todo sou dono dele. E na verdade, não. Se eu aceitar o amor de Deus, eu tenho que entender João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, que diz o seguinte: não existe maior amor do que este, do que aquele que dá a vida pelos seus próprios amigos. E Jesus continua falando, Ele está falando dos seus discípulos ali. Ele está falando, e ainda Ele continua falando: eu não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. E daí a gente entende que quando mas como que Jesus falou apenas com aqueles 12 ali? Não, Ele estava falando dos amigos de verdade. Mas para eu me tornar um amigo dele, eu preciso aceitá-lo na minha vida como único Senhor e suficiente Salvador. E daí desenvolver um relacionamento diário com Ele. Porque daí Ele compartilha coisas da sua intimidade e eu compartilho coisas da minha intimidade com Ele. E daí nós temos uma relação. E daí não mais será servo e senhor, mas seremos amigos. Abraão, ele foi conhecido como amigo de Deus. Moisés, ele foi conhecido como aquele que falava com o Senhor face a face. Nós temos a oportunidade hoje de falar face a face com o Senhor. Mas sabe qual é o problema? A religiosidade na minha e na tua vida nos impede. Porque quando a gente olha para o tabernáculo, quando a gente olha para a presença do Senhor, a gente vê aquela montanha de dificuldade. Porque eu preciso consertar isso, porque eu preciso consertar aquilo, porque eu preciso endireitar isso, porque eu preciso endireitar aquilo. Não, irmão. Vamos junto, vamos caminhar com Ele. Ele nos chamou para caminhar com Ele. E à medida que a gente vai caminhando, Ele vai tirando os nossos carrapichos. Ele vai tirando aquilo que não pertence, aquilo que não agrada a Ele. E isso é na caminhada. Ele falou o seguinte: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas esse ide, no grego,
que eu não sou mestre em grego aqui, mas eu estou falando porque alguns estudiosos falam. Os estudiosos dizem que no grego, esse id está falando indo. À medida que eu vou fazendo. À medida que eu estou caminhando, eu estou pregando. À medida que eu estou caminhando, eu estou vivendo. Mas vivendo o quê? Esse amor. Esse amor que ultrapassa gerações. Que há muitos anos atrás, alguém ouviu falar, aceitou isso em seu coração e continuou pregando isso para as outras pessoas. Agora eu não entendo você conhecer esse amor, falar desse amor e não viver esse amor. Por que será que nós temos dificuldades de viver esse amor na prática? Por que será? É porque as nossas lutas são maiores do que esse amor? Lembra que eu falei no início? O amor de Deus, ele é eterno. É imutável, é incomparável. O amor de Deus, eu ia falar aqui que ele não tem medidas. Mas sabe qual foi a medida do amor de Deus? A cruz. Pegar o único filho que tem e entregar na cruz. Você que é pai ou mãe, ou que tem alguém muito especial, importante, valioso na sua vida, você teria coragem de dar essa pessoa por outra pessoa que talvez não se importa? Eu lembro que o pastor Marcos aqui, acredito que foi há um ou dois domingos atrás, ele usou uma analogia de um pai que trabalhava no controle de uma ponte. Eu achei aquela analogia maravilhosa. E que o filho dele cai na casa de máquinas e o trem vem vindo e ele fica entre uma coisa e outra. Se ele baixar a ponte para o trem passar, cheio de passageiros, ele mataria o próprio filho. Mas se ele resolver salvar o próprio filho, as pessoas iriam morrer. Eu achei fantástica, maravilhosa essa analogia. E você, teria coragem de fazer o que Deus fez? De pegar o único filho que tem e dar para salvar toda uma geração, toda a população de um planeta? Talvez pessoas ignorantes, estúpidas, grossas, arrogantes, mentirosas, corruptas, pecadoras, e a lista vai. Assassinos, prostitutas, gays, e a lista continua. Você teria coragem de fazer isso? Mas Deus teve. Ele teve coragem de dar o único filho que ele tem, para que eu e você tivéssemos oportunidade. Talvez você que me conhece a minha história e o meu passado, sabe de onde eu vim. Mas você que não me conhece, você deve mais ou menos imaginar de que eu não vim de um lugar tão bom. Eu não era uma pessoa tão boa. Mas Deus escolheu a mim. E toda vez eu faço a pergunta: mas por que eu, Senhor? Tem tantas pessoas melhores, tantas pessoas boas, mas por que eu? Porque o Senhor me escolheu. E daí, eu simplesmente paro e falo: foi um favor que o Senhor fez que eu não merecia. O nome disso é graça. Quando a graça dele vem na nossa vida, a gente começa a entender que eu tenho que fazer valer a pena tudo que ele fez por mim. Eu tenho que fazer valer a pena. Hildo, mas eu não sei pregar. Não, então não prega num púlpito. Vive todo dia esse amor. Hildo, mas eu não sei tocar, não sei cantar. Então viva esse amor. Fale para as pessoas com as suas atitudes, com a sua forma de viver, de que Ele nos amou primeiro, de que o amor dEle é incomparável, é imensurável, é eterno na nossa vida. Que esse amor todo dia nos impulsiona a viver uma vida nova,
vida de santidade na presença dele. E a gente tem um conceito errado de que santidade é eu ser perfeito, sem mancha, sem mácula. Não, não é isso. Santidade é eu todo dia entender que eu preciso da graça dele, do amor dele na minha vida, e eu mergulhar na presença dele todo dia. Hildo, mas eu estou cansado hoje, eu não consigo, não tenho força. Cara, procura pessoas que irão te ajudar nessa caminhada. Mas é importante você viver esse amor na sua totalidade. Viver esse amor em tudo que ele tem. Porque quando eu entendo isso, e eu quero isso, experimento disso, eu entendo uma frase que há muito tempo um amigo me falou: quem já experimentou o excelente não aceita o que é bom. E o pecado é bom, irmão, mas Jesus é excelente. E quem experimenta do excelente não aceita o que é bom. Estou chegando para o final já. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Lamentações 3:22. Olha o que diz: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Se eu fosse, Ricardo, eu vou falar uma coisa para você, Ricardo. Se eu fosse simplesmente contar quantas vezes eu pisei na bola com Deus, eu jamais estaria aqui. São incomparáveis. Quantas vezes eu dei mancada com Ele, quantas vezes era para eu fazer o certo e eu fiz o errado, quantas vezes era para eu ir para a direita e eu fui para a esquerda, quantas vezes eu decidi por minha própria conta e ainda afirmava para as pessoas que Deus havia falado comigo. Na verdade, é porque a gente é cabeçudo. A gente não aceita, porque quando eu quero ir para uma direção, Ele me manda para outra. Jesus falou para Pedro: Simão, Simão, hoje você está indo, está se vestindo, está comendo, mas vai chegar um dia em que você vai ser levado para um lugar que você não quer ir e fazer coisas que você não quer fazer, e as pessoas vão te dar comida, as pessoas vão te vestir. Eu gosto muito desse versículo, porque me mostra a dependência dele, o quanto eu preciso dele na minha vida, e o quanto eu sou cabeçudo, ao ponto de fazer do meu jeito. Mas quando eu entendo esse amor em mim, aí então eu vivo o que Jeremias falou: com amor eterno eu te amei, e eu te atraí com amor incomparável. Eu entendo tudo isso. E daí o salmista fala assim: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O amor dele é grande, é eterno, imensurável, incomparável, imutável. Esse é o amor de Deus. A gente fica até sem palavras de falar que amor é esse. Um amor que levou um homem a simplesmente dar o seu filho, único filho, por um povo que não se importa, que não está nem aí. Hoje eu falo com toda a clareza do mundo. Quando as pessoas me perguntam: Hildo, por que você ri? Por que você está sempre rindo? Às vezes eu estou esbagaçado por dentro, às vezes eu estou cansado, às vezes eu estou destruído. Mas as pessoas, elas não têm que ouvir as minhas lamentações.
elas têm que ouvir de mim palavras que as abençoem, palavras que as levante, palavras que sempre impulsionem elas a viver mais e mais esse amor. Porque aí depois, quando você chega nos seus amigos, ou no seu secreto do seu quarto, aí você compartilha com ele e fala: eu não estou aguentando mais, não dá para viver mais desse jeito, eu não consigo viver desse jeito. Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. Vou falar bem baixinho aqui. Você não consegue viver tudo isso em Deus sozinho. Você sempre vai precisar de alguém, alguém que esteja junto com você, que te dê suporte, que te motive, que te impulsione, que faça de você uma bênção, como Deus falou para Abraão: Abraão, permanece na minha presença e seja perfeito. O grande problema, o primeiro problema da humanidade não foi simplesmente comer do fruto proibido. Não foi. O grande problema da humanidade foi andar sozinho. Gênesis 2:18 fala: não é bom que o homem esteja só. Nós temos que estar sempre junto de alguém. Porque quando estamos sozinhos, sempre maquinamos coisas ruins, sempre maquinamos coisas terríveis, sempre fazemos coisas terríveis. Então precisamos ter alguém próximo, mas alguém que vai nos imprimir no nosso coração o amor desse Deus. Não alguém que vai simplesmente subtrair da minha vida, não, mas vai somar, multiplicar na minha vida. Amém? O amor de Deus não é bom que você esteja só. Não é bom que você viva a caminhada cristã sozinho. Compartilhe esse amor com alguém. Faça amigos espirituais. Crie laços. Crie relacionamento. No mundo líquido, onde as relações são líquidas, nós temos que criar coisas sólidas. Eu gosto muito de uma música do Oficina G3, o nome é Contra a Cultura. Porque eu e você vivemos contra a cultura. Meu sonho é que o Ricardo ainda cante essa música, Contra a Cultura. Mas veja, nós temos que viver contra a cultura, nadar contra a maré. Quando a sociedade luta para ter relacionamentos efêmeros, que simplesmente são passageiros e que só me relacionam com aquilo que me dá prazer, com aquela pessoa que me dá prazer, nós lutamos para viver relacionamentos estruturados, solidificados na palavra de Deus. Porque a gente é contra o conceito desse mundo. E como o Ricardo lembrou bem aqui, o mundo inverteu os valores. Mas os nossos valores são os valores dele. E o amor dele na minha vida é um valor que eu não troco por nada. Vamos orar? Feche seus olhos, se coloque de pé. Pai amado, nós te louvamos por essa mensagem, Senhor. Essa mensagem não é minha. Essa palavra não é minha. É tua. Mas nesse momento eu peço que o Senhor entre, Senhor, pelas redes da internet, ó Deus, e que essa mensagem ela encontre vários corações férteis, ó Pai. E que aonde houver um coração machucado, aonde houver uma pessoa que não tem vivido e experimentado esse amor, que ela possa viver e experimentar, Senhor. E que ela possa na sua totalidade sentir essa grandeza, sentir, ó Pai, isso tudo na sua vida, Pai. Porque não é justo que nós vivamos esse amor aqui entre nós, enquanto muitas pessoas ainda precisam senti-lo e vivê-lo, Pai. Usa-nos nossa vida, Senhor, para ir até essas pessoas. Usa pessoas, ó Pai, para ir até elas, ó Pai, e imprimir nos seus corações a tua vida e a tua graça salvadora, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos, bendizemos o teu nome por tudo isso.
E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Viva o amor dele na sua vida. Deus te abençoe.